E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. Hoje vamos tratar do recurso em sentido estrito. Esse é o nosso segundo vídeo da playlist Recursos no Processo Penal. No vídeo passado, vimos o recurso de apelação. No vídeo de hoje, recurso em sentido estrito, o famoso RESE. Mas antes, se tu não é membro, por favor te inscreve, deixa a tua curtida, manda vídeo para os teus amigos para me ajudar a fazer o canal circular bastante e trazer toda semana um vídeo novo de direito penal ou de processo penal. E mais, se tiver sugestão de algum tema, deixa o teu comentário que eu vou produzir um vídeo nesse sentido. Bom, gente, olha só. Então hoje, recurso em sentido estrito. Esse recurso é um recurso interessante, porque ele é um recurso próprio do processo penal. Lá no processo civil, nós temos um recurso similar ao RESE, parecidinho com ele, que é o agravo de instrumento. Nós não temos esse recurso aqui no processo penal, nós temos quem? O recurso em sentido estrito. E ele serve para tu atacar o quê? As chamadas decisões interlocutórias dentro do processo. Muito cuidado, isso é questão de prova de vários e vários concursos, de várias e várias provas da OAB, é a questão da taxatividade desse recurso. Como assim? Esse recurso está previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. E esse artigo traz diversas hipóteses em que há a aplicação do recurso em sentido estrito. E há um entendimento pacificado de que essas hipóteses são taxativas. O que significa isso? Que eu só posso utilizar o recurso dentro das hipóteses previstas ali no artigo 581. Há uma ressalva que eu coloquei aqui em amarelo, né, destacado, que salvo se em alguma outra legislação esparsa houver previsão expressa para a aplicação desse recurso. Aí sim eu vou poder aplicar o recurso em distrito. Bom, então o artigo 581 prevê as hipóteses. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, gente? Olha só. Então cabe RESE quando? Quando o juiz não receber a denúncia ou a queixa. Então, espero que vocês saibam isso, se não souber, tem que estudar um pouquinho sobre, né, procedimentos. Nós temos, então, logo no início do processo, após o momento em que o promotor faz a denúncia ou o advogado faz a queixa, o juiz então faz aquela análise processual se vai receber ou não receber essa petição inicial. Da decisão que não recebe, cabe recurso em sentido estrito. Não há recurso previsto, a decisão que recebe, e aí nesse caso, para não ficar uma dúvida para vocês, caberá o quê? Habeas corpus. Importante, também é cabível aqui o recurso em sentido estrito no caso da mutatio libelli. Bom, gente, próxima hipótese então esqueci de falar sobre isso aqui, é importante, olha só. Existe uma dúvida, né, que é o seguinte: se o juiz não recebe a inicial, o procedimento tem fases, né? Então, faz a inicial, ela é recebida e depois recebida há a citação. Então, o réu só vai vir ao processo depois de ser citado e a citação só ocorre se a denúncia for recebida. Se não é recebida a denúncia, não há réu, porque o processo não teve o seu segmento. E aí existiu uma dúvida. E agora? Se o Ministério Público, por exemplo, faz o recurso em sentido estrito aqui, né, para que se receba a denúncia no tribunal, precisa intimar o acusado para que ele faça contrarrazões? O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que deve ser sim intimado aquela pessoa que é acusada para que ele apresente contrarrazões, sob pena de nulidade. Bom, próximo item de aplicação do recurso de distrito, a questão da incompetência do juízo. E aqui quando eu falo incompetência, é incompetência de caráter absoluto. Então se o juiz, né, concluir pela incompetência, tu pode fazer o quê? O recurso em distrito. Se for incompetência relativa, é o próximo inciso, né, que vamos falar dele aqui agora. Bom, que são as exceções, não é assim? Nós temos exceções do nosso Código de Processo Penal, lá do artigo 95 do CPP, e várias exceções. Uma delas é a de incompetência relativa, e aí é o caso aqui. A suspeição é irrecorrível. Por que a exceção de suspeição é irrecorrível? Porque se o juiz se declarar suspeito, já é o que basta para que ele não julgue a causa. Não há como recorrer disso, porque o fato dele se declarar suspeito já é o que basta para ele não poder julgar a causa, por isso que a decisão ela é irrecorrível. Quando mais cabe o RESE, gente? Da decisão que pronunciar o réu. Vocês sabem
que no processo do júri nós temos 4 decisões possíveis ao final da primeira fase. Inclusive é um vídeo feito há 3 semanas sobre esse assunto. Pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Dessas 4 decisões, 2 eu tenho cabimento do recurso em sentido estrito, que são a decisão de pronúncia, ou seja, aquela decisão que remete o réu à segunda fase do tribunal do júri, e a decisão de desclassificação, que é aquela decisão que manda o processo para o juiz singular. Então, disso aqui cabe recurso em sentido estrito. Que mais, gente? Olha só. Decisão conceder, negar, tal, fiança e liberdade provisória, tal. Esse recurso aqui é utilizado pelo MP. Por quê? Porque as decisões, por exemplo, né, que não concedem liberdade provisória, que não concedem a fiança, para a defesa é muito mais rápido fazer o quê? Habeas corpus. É muito mais simples. Então, esse inciso 5 aqui é muito mais aplicável ao Ministério Público do que para a defesa, porque para a defesa o habeas corpus ele traz muito mais celeridade, ele é muito mais rápido de ser aplicado do que efetivamente o inciso. O 6 foi revogado. O 7 aqui também é a ideia também do habeas corpus, porque também é muito mais rápido o habeas corpus do que efetivamente o recurso em sentido estrito. Teremos um vídeo lá para frente também sobre habeas corpus. Apesar de não ser um recurso, eu vou tratar ele nessa playlist dos recursos para ficar bem completinha a playlist, tá, gente? Olha só. O que mais? Que decretar a prescrição ou julgar de outro modo a punibilidade do artigo. Há uma controvérsia a respeito dessa questão aqui, porque existe uma questão ligada à possibilidade de apelação. Tá? Então há a possibilidade de apelação nesse ponto, então é um ponto interessante a ser debatido. Para não ficar muito longo o vídeo, eu não vou entrar nesse ponto aqui, para não me estender demais aqui no vídeo, tá, gente? A mesma coisa vale para o inciso 9, a discussão é exatamente a mesma do inciso 9. Que negar ou conceder de habeas corpus, essa ideia também só vale para o Ministério Público, para a defesa também se faz o novo HC para o tribunal, muito mais rápido, muito mais simples, tá, gente, do que fazia assim. Aqui, gente, olha só, nós temos um dispositivo que foi revogado pela LEP. E isso é importante, tá? Diversos dispositivos do artigo 581 hoje estão revogados pela LEP. Então, para não decorar, e aí é complicado que vai fazer concurso público, prova do AB, decorar é um problema sério, é só tu pensar o seguinte: tudo que tratar de execução de pena, tudo que tratar da pena do condenado, o cara foi condenado já, está cumprindo pena, tudo que tratar sobre esse assunto não cabe rese, cabe agravo em execução. Então a LEP, no artigo 197, trata desse assunto. Então pensa assim, ó, surgiu uma situação na questão, surgiu uma situação que fala sobre um apenado, que está cumprindo pena, que não sei o que deu algum problema, qual é a decisão que cabe? Agravo em execução, não cabe rese. Então, está citado no artigo 581, mas não cabe 197, cabe agravo em execução. Bom, a mesma coisa o inciso 12. Aqui, né, também se pode fazer a mesma ideia do habeas corpus, tá, gente? Então eu estou querendo aqui dar uma agilizada para não ficar muito chato. Aqui tem a questão da lista de jurados, tá? O que é isso? Todos os anos é publicado em outubro uma lista de jurados que vão ser possíveis jurados para o próximo ano. Como assim? Eu estou em Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis é uma cidade que tem menos de 1 milhão de habitantes e, segundo o Código de Processo Penal, uma cidade desse tamanho deve formar uma lista de 300 a 700 jurados por ano. Como é que funciona aqui? Todo ano, lá em outubro, o juiz, então, do Tribunal do Júri, coloca 700 nomes publicados na porta do Tribunal do Júri até o dia 10 de novembro, para que se possa impugnar ou não as pessoas. Essa é a ideia. E disso cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Bom, a questão aqui da deserção da apelação, tá? É um outro ponto também interessante. Depois temos a questão da suspensão do processo, tá? Também tratado aqui no recurso em sentido estrito. Eu vou ajudar que é muita coisa, tá, gente? De novo aqui, ó, unificação de penas. Lembra, ó, pena tem a ver com o quê? 197, agravo a execução. Muito mais simples, tá, gente?
Incidente de falsidade, tá, gente? Temos a questão de se alegar o incidente de falsidade documental, conforme o artigo 145 do Código de Processo Penal, e aí disso cabe efetivamente esse recurso de distrito. Aí nós temos todos esses incisos aqui, ó, do 19 ao 23 foram revogados por essa ideia da LEP. Tudo cabe a agravo de execução. Ah, mas está escrito no meu código ainda. De novo, é uma revogação tácita, então tudo é LEP agora, tá, gente? Tudo é LEP agora. Nós temos aqui, esse artigo 14 24 foi revogado, né? Também foi revogado. E nós temos aqui uma situação recente, uma alteração recente do artigo 581, que foi incluído pelo pacote anticrime, que trata da questão do acordo de não persecução penal. Então, se recusar a homologação do acordo de não persecução penal, se o juiz recusar isso, cabe o quê? No caso, cabe recurso em sentido estrito. Então, essas são as hipóteses previstas na lei para que eu tenha a aplicação do recurso em sentido estrito. Bom, vamos lá. Continuando agora, então. Quais são os efeitos do rese? Então, ele tem efeito misto. Por quê? O rese, ele possibilita o que se chama de juízo de retratação. Ou seja, eu ofereço o rese para o mesmo juiz que deu a decisão que eu estou impugnando, igual a apelação. Só que diferente da apelação, esse juiz ele pode se retratar, ou seja, ele pode mudar a sua decisão, por isso que ele tem efeito misto. Caso o juiz não faça a retratação, ele manda ao tribunal. Aí tem efeito o quê? Defolutivo. Tranquilo? Bom, o efeito suspensivo é só nesse caso aqui, é só nessa hipótese aqui, tá, gente? E no caso da pronúncia, o código fala que eu só posso evoluir no juízo quando houver o quê? Né, a questão da preclusão da decisão, então fica suspenso o julgamento. Bom, procedimento. O rese, tal qual a apelação, também tem dois momentos distintos. A interposição e as razões. Então eu tenho 5 dias para dizer quero recorrer e depois 2 dias para oferecer as razões, certo? Então 5 para recorrer, 2 para oferecer as razões, muito parecido com a ideia da apelação, só que na apelação são 5 e depois são 8, cuidado, hein, cuidado. 2 exceções, lista de jurados são 20 dias e do assistente que são 15, tá? Mas a regra geral é 5 e 2. Não são 7, cuidado, são 5, isso volta para o juiz, e depois há o prazo de 2 dias para tu, né, juntar as razões. Bom, pessoal, para fechar mesmo a questão então eu faço o recurso para o juiz junta as minhas razões no prazo de 2 dias, o juiz então intima a outra parte para fazer contrarrazões, e aí, com o recurso e as contrarrazões, o juiz faz o quê? A sua retratação. Caso ele se retrate, a parte que contrarrazoou pode, com uma simples petição, pedir para o juiz mandar o recurso para o tribunal analisar. E dessa petição, aí não cabe retratação mais uma vez. Então é uma retratação só, senão ficaria retratações eternas, o que não pode ser, o processo tem que ter uma caminhada. Então, para resumir, recurso em sentido estrito é um recurso previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, é um rol taxativo, ou seja, são só aquelas hipóteses, salvo se uma outra lei expressamente determinar a aplicação do rese. É um recurso que tem por objetivo atacar as decisões interlocutórias, e aí, claro, 5 dias para interposição, 2 dias para as razões, 2 dias contra razões. O juiz prolator pode se retratar, não fazendo, isso é mandado para o tribunal. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo com mais um recurso no processo penal. Um abraço!